eu vou falar da IB, não de um lugar assim abstrato, mas de uma experiência que eu tive a oportunidade de viver, conviver e compartilhar com algumas pessoas que estão aqui presentes. A IB está aqui, né? E a Lloyd está ali, que durante 5 anos, né? 2004, foi 2004, né? 5, de 2005 a 2009, né? Nós, durante 5 anos, tivemos uma experiência que para mim foi uma das mais marcantes da minha vida profissional, que é um processo contínuo, não interrompido, de educação permanente. E depois da minha saída, quando eu vim para São Paulo, com novas atribuições, esse processo se manteve. Está até hoje, com outro desenho. Então, é um projeto que, na tradição política brasileira de rupturas e descontinuidade, ele é longevo. Então, ele nos permite, né, funcionar como um observatório da potência e das possibilidades que essa proposta pedagógica, de gestão, onde que ela esbarra, o que ela pode avançar. Claro que a minha tentação seria falar mais detidamente sobre a experiência, mas não há tempo para isso. Mas só para contextualizar vocês do que eu estou falando, eu vou falar muito sinteticamente da engenharia do processo que a gente viveu lá, que era um processo inicialmente voltado basicamente para gerentes de unidades básicas, né? Tinha toda uma polêmica, o pessoal do hospital queria entrar, da vigilância queria entrar, era uma coisa... Mas era a Secretaria Municipal de Saúde de Campinas, que é o lugar que eu estou falando, né? Ele tem uma rede muito grande e nós, no primeiro momento, optamos por trabalhar com os gerentes das unidades básicas, depois incorporamos os apoiadores, que também pressionavam para ter essa incorporação. É uma rede muito grande, para vocês terem uma ideia, a gente trabalhava com encontros presenciais mensais com cerca de 100 pessoas, né? Um pouco mais de 100 pessoas. Então, isso era uma logística que não era fácil, ela tinha uma lógica presencial e de práticas que se transcorriam nesse intervalo dos encontros mensais. Campinas organizada em 5 distritos, ora agrupávamos os distritos, separava. Eu sei que era uma operação de guerra, tinha uma coordenação, né? Era um programa que era institucionalizado no Centro de Educação dos Trabalhadores de Saúde, o CETES, que a Lloyd era a coordenadora. Era bem institucionalizado nesse espaço, com uma equipe com tradição de trabalhar com educação e formação dos trabalhadores, e que era fundamental para criar toda essa possibilidade de trabalho. E eu compartilhava com a Aide, que é uma médica sanitarista de muitos anos de rede, que nos ajudava um pouco nessa reflexão, trazia essa legitimidade para esse debate. A engenharia geral era isso, era razoavelmente simples, mas muito trabalhosa, porque tinha uma coordenação formada, né, na qual participavam os coordenadores de distrito, alguns apoiadores, nós 3 coordenadores, e que tínhamos esse papel de mensalmente avaliar como é que, após esses encontros, o desdobramento, a prática gerencial, que era o dispositivo central da educação permanente, né? O que era uma prática gerencial? Na verdade, era uma pequena proposta de investigação qualitativa, vamos falar assim. Era um problema prático trazido pelas pessoas e que, no correr do mês, nós propunhamos que ela trabalhasse. Poderia ser a recepção, que era trabalhada às vezes durante 2, 3 meses, poderia ser o trabalho da enfermagem, poderia ser qualquer tema que o grupo trazia como de importância, e que no correr do mês eles desenvolviam pequenas pesquisas, sempre propondo que eles o fizessem em parceria com as equipes, né? E o encontro seguinte era trazer o resultado dessa pesquisa, que era o escuta com os trabalhadores, escuta com os usuários, pequenos diagnósticos que eram feitos. Então é esse processo que dura esse período de 5 anos, que se mantém, porque ao final de cada ano nós fazíamos a grande avaliação coletiva, que era uma grande plenária, e havia um consenso, né, era forte de manutenção do programa, as pessoas queriam. Nós voltávamos a conversar com o secretário, se deveria continuar ou não,
e eu vou falar um pouco mais para frente, né? Sempre havia cobrança. E quais são os resultados da educação permanente? Eu enrolava o secretário como eu podia, né? E teve um ano que nós trabalhamos a questão da recepção e trabalhamos bastante, uns 3, 4 meses, e tem um 156 da prefeitura que registra queixa, né? E naquele período as queixas da recepção, acho que por coincidência, caíram brutalmente. Então nós usamos aquilo durante uns 2, 3 anos para aplacar alguma corrente mais gerencialista, e nós vamos falar sobre isso que existia ali, né? Fala, não, dá certo sim, caiu as queixas do 156 e assim fomos enrolando. Mas na verdade a nossa força, a nossa sustentação vinha desse coletivo que por alguma razão queria continuar fazendo EP. Era isso. Era uma coisa muito legal, de muita adesão, era o nosso grande, vamos dizer assim, o nosso grande indicativo. Então, assim, o processo, muito grosseiramente, se não estou deixando escapar, né, era basicamente isso. E o que eu vou trazer para discutir com vocês, que eu vou chamar de 4 problemas teórico-práticos ou ético-políticos que a experiência da educação permanente me propiciou, nos propiciou, porque nós tomávamos isso também como objeto de reflexão. Então, o primeiro problema, nosso problema teórico, prático, mas que é ético e político, é que a educação permanente se localiza exatamente na falha geológica, no território que está entre 2 grandes paradigmas que estão em disputa na sociedade brasileira hoje. Vamos chamar um que é o paradigma gerencialista, ou que os autores chamam de managerialismo, ou que a literatura internacional já nos autoriza a dizer, a concepção de uma nova gestão pública. Tem muita força como ideologia, como expressão, está muito forte na sociedade brasileira hoje, eu vou desenvolver um pouquinho. E por outro lado, vamos dizer assim, uma perspectiva de um paradigma mais emancipatório, que hoje em dia está difícil falar do que se trata desse paradigma. Nós ficamos tão caretas, vamos dizer. E o outro paradigma se impõe como a única alternativa possível e contamina todos os setores da vida da sociedade, inclusive o setor público, né? Que hoje em dia faz essa distinção, eu noto isso principalmente na minha disciplina na pós-graduação, é cada vez mais difícil discriminar a diferença entre as duas propostas, essas duas concepções, né? Eu digo, o paradigma emancipatório é o paradigma, né, que aposta, isso é o SUS na sua radicalidade e do movimento sanitário e nas suas formulações. Primeira, se a gente recuperar um pouco essa história, nós falávamos de construir um sistema de saúde, nós falávamos de construir um país democrático, nós falávamos de acabar com a ditadura e falávamos simultaneamente de construir um novo homem. Nós, do movimento sanitário, somos herdeiros de uma tradição, né, humanista, vamos chamar assim, né, libertária, e o SUS nasce muito preso a isso, né? Ele é devedor disso. Então, o SUS, como projeto, ele vai se forjando nessas lutas, não se separava da luta pela ditadura, pelo fim da ditadura, e não se separava, nós trazíamos junto a ideia do surgimento de um novo homem, de uma nova mulher, que nós experimentar, inclusive nos serviços. O pensamento sanitário é muito devedor do pensamento do Gramsci, né? O Gramsci é o autor que nos ajudava a pensar que antes de tomar o poder, a gente teria que produzir modificações, né? Porque não é automático, já tínhamos indicações que as coisas não eram bem assim. E o SUS era visto como essa grande perspectiva, e aí a ideia do controle social, a política pública como cidadania e inclusão, mas havia junto a perspectiva da produção de novas relações no mundo do trabalho. Então eu, o Emerson Merri, que está aqui, mas a própria Ide, que somos colegas de geração, a Cidinha um pouquinho mais nova, né? Mas nós vivemos nessas experiências, a gente construiu o SUS, militava pela construção de uma política de saúde,
mas a gente era militante também pela redemocratização do país. Nós não separávamos isso, né? E a EP me trouxe muito nos trouxe muito para essa experiência, e aí fui me dando conta, em 2004 esse debate já estava bem delineado, o quanto que já haviam vetores gerencialistas fortes, havia um discurso presente dentro da própria secretaria que ia disputando, né, uma certa ideia de uma funcionalização da força do trabalho, a necessidade de controle, uma desconfiança atávica com o trabalhador, né, e uma ideia que nenhum programa de formação e de educação poderia abrir mão dos mecanismos de controle, né. Então, essa tensão estava sempre presente e ela se manifestava em questões concretas, que era a pergunta presente desde o começo da IP, o quanto que a IP deveria essa educação, o processo de educação permanente, deveria se pautar ou não por indicadores a serem conseguidos, né? Mas não dá para colocar uma forminha aí, uma gradezinha para a gente avaliar, né? A gente vai avaliar como, onde é que essa coisa vai conduzir. E a gente, então, fez uma opção, e eu vou colocar um pouco as dificuldades dessa opção, de trilhar um caminho mais autônomo, né? Um caminho mais de uma aposta da possibilidade da criação, né? E da possibilidade de produzir coisas boas a partir desse trabalho nos serviços de saúde. Havia, então, assim, dentro do próprio grupo, havia essa tensão permanentemente. Não está faltando, né? Ainda não tinha PEMAC, mas a gente morria de vontade de ter o PEMAC. Na verdade, Campinas já tinha pequenos ensaios de PEMAC, havia muito interesse nisso. Bom, outro dilema, então, tinha um pano de fundo, mas que não é tão simples, porque, vamos dizer assim, essas forças, e que depois o PEMAC vem reforçar que o caminho principal poderia ser esse. A segunda questão que a IP enfrentava, eu vou chamar da institucionalização da educação permanente. E vou chamar os dilemas dessa institucionalidade da EP em alguns pontos. O primeiro ponto é a articulação da EP com a gestão. Assim, havia uma confusão, né? A EP independente da gestão, a EP é a gestão, a EP complementa a gestão, né? Havia espaços, então, que uma hora nós reunimos os trabalhadores para fazer EP e aquele mesmo coletivo fazia uma reunião de gestão que tinha outras características, que eram lugares do informe, dos encaminhamentos e tal, né? E muitas vezes era o mesmo grupo. A outra questão da institucionalidade da EP é a questão da lógica fragmentária da estrutura da Secretaria Municipal de Saúde. A Secretaria Municipal de Saúde de Campinas, como as secretarias de saúde maiores, reproduzem a lógica que o Ministério da Saúde opera. É fragmentada por áreas de conhecimento, especialidades que não conversam entre si. Cada uma delas quer capacitar, montar seus indicadores como houvesse um trabalhador abstrato, um vaso vazio capaz de suportar tudo que despenca de cima, né, nessa lógica de trabalhar. Por exemplo, o Departamento de Atenção Básica de Campinas tinha programa da mulher trabalhadora, adulto, louco, mulher, todas as questões, todos operando fragmentariamente, né? A outra grande, então, ligada a essa, que era uma coisa muito difícil, e quem trabalha na atenção básica, no sistema de saúde, sabe, é a pletora de diretrizes, né? Pletora, é o excesso de diretrizes, de pacotes, de mil coisas que... Eu não entendo por que tem trabalhador que, quando chega no Ministério da Saúde, esquece disso. Isso é um inferno para a vida, né, da produção do cuidado, produção de autonomia, e a EP lidava com isso. Então a gente ficava meio esquizofrênico, porque a EP era o lugar da integração, da autonomia, convivendo, né, com essa opressão que vinha de cima. Um quarto ponto, que eu acho que era uma coisa muito importante da EP, que ela nos revela, é uma coisa que é muito exigente para a gente ter essa compreensão, que é a relação externalidade e internalidade em relação à micropolítica. Nós, na tradição do movimento sanitário, nós temos muita dificuldade de compreender que é uma lógica micropolítica, com força de produção de tudo, com uma lógica própria,
que ela vai escapar da nossa visibilidade e controle, sempre, né? Então, quando eu escuto, né, o Felipe falar articulação da educação permanente com o PEMAC, eu já fico com o pé atrás. Porque, assim, nós estamos no campo da instrumentalização, de uma lógica instrumental, que toda a lógica governamental, não sei se é possível ser de outro jeito, só se eu chegasse lá eu ficaria assim também. Mas você vai ter, por isso que eu falo que o debate do gerencialismo, da funcionalização é central, porque assim, há um vetor de racionalização, né, de trabalhar na racionalização no sentido de adequação dos meios aos fins, e quando os trabalhadores são considerados como meio para alcançar alguns fins, então isso é bastante complicado. Outra questão da institucionalidade do EP que é muito interessante. A educação permanente, se conduzida, pelo menos nos moldes que o freiriano, né, da reflexão da liberdade, ela é imediatamente analítica. Ela coloca a instituição em análise. E ela coloca as relações de poder e de dominação em análise, imediatamente. E ela traz a questão da opressão. E ela traz a questão, né, do sofrimento organizacional. Então, assim, nós tínhamos uma tensão dentro desses espaços da educação permanente, que havia momentos que era insuportável. E nós nos sentimos, às vezes, sem condições até técnicas, né, pela nossa formação, de lidar com o que acontecia, né? Explosões de choro, de queixas, de falas, que era uma coisa, que foi uma das coisas mais impressionantes que eu já vivi na minha vida profissional, né? Eu diria que tem uma coisa que é consequência disso, que a IP tem que lidar, que eu chamo da disjunção dos tempos do governante, né? Que é o tempo imposto por essas tarefas sem fim, essa incessibilidade, essa de brutalidade, de formatação, né? E eu falo que a posse do tempo para reflexão e para o cuidado. Os trabalhadores grosseiramente falam assim, nós temos que cumprir metas, tem que fazer aquilo, mas nós tínhamos muita dificuldade, a própria prática gerencial, às vezes não era cumprida no mês, porque não sobrava tempo, eram tantas as tarefas, tantas as demandas, que as pessoas, a própria instituição que propiciava a educação permanente, não permitia isso. Um terceiro ponto, que eu acho também que é mais positivo, é a relação teoria e prática. A EP é um laboratório fantástico para essa produção. Nós aprendemos muito, né? Eu acho que eu tinha um papel, uma singularidade do meu trabalho, por eu ser um autor, ser professor e ser pesquisador e trabalhar na área da teoria da organização. Então, às vezes eu dava meu curso da pós-graduação, os temas que eu estava discutindo na disciplina, eu podia discuti-los se apropriado pelos trabalhadores com a maior tranquilidade. E construir conceitos como autogoverno, o conceito, quando o trabalhador se apropria de certos conceitos, a compreensão do conceito do autogoverno, que fala da autonomia, da criatividade do trabalhador, da sua não funcionalização, né? O conceito do poder em rede, e eles terem a compreensão da rede que eles estavam presos, produzindo e enredados, de certa maneira, nessa rede, né? A experiência que nós tivemos com o debate do certo período de colegiado de gestão, que ao mesmo tempo que nós íamos nos textos do Gastão, do Paideia, havia toda uma reflexão o que era o colegiado de gestão como produção real, e o que era a formulação e o que era a realização, né? E os desabafos e uma certa revelação desse espaço, que talvez deixei um pouco para trás nessa questão da institucionalidade, né? Mas a EP, nós trabalhávamos o tempo todo com essa ideia. Primeiro, nunca há nenhum espaço público de luminosidade e transparência total. Toda instituição vive os seus desvãos, né? O conceito de rádio corredor, o conceito da pauta de indulgência, isso era de uma riqueza imensa. Mas, ao mesmo tempo, tinha que ter esse cuidado, que era abrir aos poucos esse espaço, até onde esse espaço suportava ser aberto. Eu acho que era uma das coisas mais exigentes que nós tínhamos que enfrentar. E havia um dispositivo que nós usávamos, que todo mês havia uma síntese dos debates, mais um pouco de reflexão
teórica também, né, de conceitos, da teoria da organização. Então, era um espaço também de formação. O quarto ponto, para finalizar, né, que é um grande dilema, que nós chamávamos da capilarização da EP. Porque como o público eram os coordenadores de unidade, nós tínhamos uma grande indagação se aquele espaço capilarizava de fato para transformações nas equipes, né? É um pouco, talvez a grande pergunta que nós tínhamos é: a EP produz ou não mudanças? Então, e era uma pergunta sem resposta. Teve uma época que a PUC, com uma pesquisadora muito séria, que é a Beth Smeck, fez uma grande pesquisa, né? E usou todas as tecnologias de avaliação de quarta, quinta geração, milhões de rodas de conversa, mas o estudo foi inconclusivo. A gente não conseguia ter exatamente, né, claro dessa transformação. E passados tantos anos da EP, vinham notícias de coisas terríveis que aconteciam na rede, de instituídos que não se transformavam, mas vinham pequenos clarões de mudanças, que não sabíamos se era da EP ou se era por outra razão, né? Porque nós não tínhamos essa pretensão. E quando que eu falo com o gestor do gerencialismo estava presente, é que a tentação de fazer um PEMAC campineiro existia desde sempre. E não faltava quem oferecesse já algumas formas, coisa que eu esperneava e resisti até o meu último momento. Porque eu achava que tudo que a gente aprendia e olhava desse lugar não nos autorizava a fazer isso, né? O caminho era outro. Nós iniciamos a educação permanente, eu fiz uma proposta que causou estranhamento, mas o primeiro encontro nosso foi ler um trabalho sobre dislipidemia e tratamento de dislipidemia, um artigo científico. E o pessoal falava: mas lembra, Lloyd, que isso, um artigo, mas uma educação permanente de gerente, né? Por que dislipidemia? Era para discutir o quanto que os gerentes conseguiam conversar com os médicos, que era a força central do trabalho, sobre essas questões. Se eles tinham um protocolo de risco e tal. Então se adotava algum critério de classificação de risco, nós falávamos assim: como é que nós podemos fazer gestão da atenção básica se tem um gerente que não está capacitado, não é intrometer na consulta do médico, mas poder entrar na sala do médico, e a maioria era enfermeira. Então a prática gerencial era para eles, que era quase uma provocação, que era bater na porta do médico, entrar: bom dia, doutor, tudo mais, eu sou gerente. Você está usando algum protocolo, está estratificando o risco, né? De alguma maneira? E o relato no próximo encontro é que as pessoas falam assim: Cecília, eu tremia feito vara verde ao fazer essa prática, mas assim, pouco revelador, é isso que a gente está dizendo, quanto que a gente conseguia produzir essas transformações. Essa coisa da capilarização, as práticas eram crescentemente feitas com as equipes, né? Mas nem sempre. Então eu penso que a EP, o que tem que suportar a EP é ser um processo de final aberto. Quer dizer, entrar nesse espaço, de alguma maneira, provocá-lo sem ter exatamente ideia do que vai acontecer. O que no limite coloca o questionamento da viabilidade da EP, não a EP funcionalizada, não a EP instrumentalizada, não a EP colada a todas as políticas de governo, né? Mas a EP como um grande espaço, né, autônomo, libertário, de produção de um novo trabalhador, né, com potência, com capacidade de produzir o cuidado de outro modo, que não é o que nós prescrevemos. Mas talvez tenha nos faltado discutir que educação permanente nós estamos falando, né? Eu acho que é isso um pouco que a Laura apontou. A educação permanente vem de uma tradição pedagógica clara, né? E ela nasce com o compromisso de aferir aprendizado, tem indicadores, metas, ela tem todo um modo de funcionar que vem com uma tradição pedagógica. Depois a própria OPA se encarregou de difundir muito esse pensamento. Depois a gente vê a EP como uma política de governo. É um risco total, é um estrago, porque ela nasce de uma boa intenção da primeira gestão do Lula, do grupo que estava lá no Ministério da Saúde, que de certa maneira resgata a tradição emancipatória do projeto SUS. Ele tem, se você olhar como ele está montado, e depois ele é esvaziado do seu sentido, ele é expropriado do seu sentido. Hoje ele é
uma coisa esvaziada. Ele aparece em vários contextos. A política de recontratualização do Ministério da Saúde tem um checklist, um dos checklists é se o hospital pratica educação permanente. O pacto já traz um checklist, se pratica educação permanente, e agora o PEMAC, no checklist dele, se faz educação permanente. As questões que a Laura traz são dramáticas. Ó, a Cidinha traz, nós não temos quadros para isso, né? Nós temos uma enorme dificuldade. O que nós vamos colocar no lugar desse discurso que nós tínhamos? Eu acho que tem um terceiro sentido da educação permanente, que é o seu verdadeiro sentido emancipatório. Hoje eu sou pessimista das condições de realização dele no contexto público, sob a égide da nova gestão pública, do gerencialismo, né, dessa postura que o próprio governo da Dilma tem tido, de essa obsessão pelo controle, pela direção. Não combina. Então talvez seja uma quimera pensar em educação permanente como estratégia emancipatória no contexto governamental. Só nos sobrará a esperança de pequenos experimentos isolados, produção de algumas novidades, né? Essa experiência de Campinas precisava ser examinada, porque ela resiste 5 anos com força, num contexto de gestão municipal desfavorável, e está vivendo um contexto extremamente desfavorável, desmonte do SUS local. E ela, de alguma maneira, permanece, né? A Lloyd me dizia, né, com um modo de funcionar. Será que está se produzindo uma cultura organizacional, onde você tem um coletivo mais amplo que aprende, né, de alguma maneira a funcionar de outra maneira, né? Eu acho que a educação permanente, eu a escuto totalmente contaminado de um linguajar funcionalizado, como nós ouvimos nessa mesa hoje. É funcionalizante, eu acho que há problemas, então, assim, ela é exigente, porque ela seria uma outra concepção que nós não estamos ainda conseguindo fazer. Então, quando a gente diz, né, essa preocupação, por exemplo, de que o nosso principal concorrente é o plano privado, os planos é um jeito de anunciar que não corresponde, por exemplo, que os usuários no trabalho que nós estamos fazendo pensam, né? A maneira como nós temos enunciado todas as soluções, nós somos muito totalizantes. Toda vez que eu vejo os dirigentes do Ministério da Saúde, nós, os dirigentes municipais, o nosso discurso tem a pretensão da totalização da solução para todas as questões, né? E a educação permanente, na sua radicalidade, ela não vai por aí. Ela tem sido instrumentalizada. Isso me inquieta, me impacienta e me deixa desesperançado em certos momentos, porque mesmo os dirigentes dito mais progressistas, quando chegam lá, pegam esse instrumento e são até mais sabidos, porque fazem de certa maneira, uma instrumentalização que é para produzir, vamos dizer assim, né, um certo tipo de trabalhador. Então nós temos questões, acho que é um debate que nós temos que fazer. E me dói ver o esvaziamento da palavra, do conceito de educação permanente. Nós não estamos fazendo, não estamos conseguindo viabilizar, por dificuldades mesmo. Isso que a Laura aponta também, a Cidinha, como dirigente que ela é, sabe, assim, nós não temos quadro para isso. Mas o Ministério da Saúde, em algum momento, formulou. O Ministério da Saúde formulou, por exemplo, e deu grana e investiu nos fóruns de educação permanente. Tem avaliação do que foram os fóruns? Os fóruns de educação permanente viraram um balcão de negócio para conseguir grana para capacitação. Nós estamos condenados a isso, né? Eu não tenho resposta. Posso trazer essa experiência que eu compartilhei com a ideia com educação permanente de gestores, que a ideia ainda permanece fazendo Bragança, Jundiaí, pequenas regiões, que é uma coisa que é muito interessante. Mas ainda, assim, eu estou colocando isso como um desafio para nós, nós não sabemos resolver isso, né? E temos esse impasse, e vendo essa cachapante tendência mais funcionalizante, esse discurso que vai se colocando como hegemônico, é muito ideológico, né? Como se dispensasse comprovação da sua eficácia, que nós estamos vivendo. Então esse é o momento que um sanitarista de 35 anos de carreira se defronta, né? Quer dizer, vê o projeto emancipatório, a perspectiva que nós tínhamos, substituído pelo empobrecimento dos conceitos e da política.